Olá, pessoalzinho do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia aqui, mais uma atualização do nosso canal Sala de Aulas. Já peço para você curtir, compartilhar e se inscrever. Trago esse tema falando sobre os problemas mentais, ou os problemas psicológicos, melhor dizendo. Não que eu seja capacitada para falar deles, não ainda. Vou voltar a fazer meu curso de psicologia, as aulas começam daqui a alguns dias. Se Deus quiser, serão 5 anos aí para estar me formando. Mas é um assunto que eu gosto de falar, eu já fiz 3 semestres, né? Vou recomeçar esse curso. Vou começar de novo do comecinho, né? Vou fazer de novo os primeiros semestres para pegar aí no ritmo. Mas, enfim, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero conversar um pouco é sobre os problemas da nossa saúde psicológica, que vem ano a ano abalando a todos nós, né? Sobretudo pós-pandemia. A gente passou aí por 3 anos, né? 2 anos e meio, de uma pandemia bastante forte, como todas as pandemias, né? Por isso que é pandemia. Que, logicamente, deixaram marcas na nossa vida, no nosso psicológico, que, no meu entendimento, vai demorar muitas décadas, né, ou muitos anos, pelo menos, para que a gente se livre. Até mesmo porque esses males deixados pela pandemia não estão sozinhos, né? Eles estão também em conjunto com a questão da tecnologia, a questão dessa aceleração de informações, né? A gente recebe milhares de informações diárias, é uma poluição, né? Informatológica, se a gente pode dizer assim, né? Nem sei se tem esse termo, mas assim, é uma demanda de informação muito grande. E também não estamos falando apenas da pandemia, mas nós estamos falando exatamente do próprio mundo, que já estava adoecido já há muitas e muitas décadas atrás, né? Principalmente aqui no Brasil, um país que sempre viveu flertando com golpes. A nossa democracia ou a nossa redemocratização é uma coisa muito jovem ainda, em comparado às grandes democracias do mundo. Nossa Constituição Federal é um bebê, né, um pré-adolescente, também se comparado às outras constituições do mundo. A dos Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 300 anos, e nós aqui temos a nossa de 1988, que é a sexta Constituição que nós temos aqui, né? Acho que é a sexta, se não me engano. Então, assim, essas doenças psicológicas, elas vêm cada vez mais forte, e ainda temos que combater a questão do preconceito, porque quando a gente fala de doença psicológica, a gente também está falando do próprio preconceito que às vezes nós mesmos temos com esses problemas, em reconhecer a nossa necessidade de ajuda, a nossa necessidade de fazer uma terapia, a nossa necessidade de buscar, frente aos profissionais psicólogos, psiquiatras, né, psicoterapeutas, procurar apoio nessas pessoas. E também tem o fator desses trabalhos, né, dessas demandas serem ainda, talvez pela preconização, não haja um esforço do próprio governo, da sociedade, né, de
financiar esses tratamentos e aí sobra o particular. Não que no público não tenha, tem, mas aí é muito demorado, né? Não é em todos os postos de saúde que você tem o atendimento, né? Não é em todos os lugares do SUS, enfim. E aí te sobra particular e você fica com aquela dúvida na mão, né? Ou eu pago um X pelo psicólogo por uma sessão de terapia, ou eu aguento mais um pouco e vou comer, vou trabalhar, vou comprar uma roupa, vou alimentar melhor meu filho, vou pagar um estudo para ele, vou pagar um estudo para mim, né? Então, assim, é uma série de coisas que nos coloca entre a cruz e a caldeirinha para escolher entre a nossa saúde mental e as outras coisas da nossa vida. Quando, na verdade, não deveria ser assim. A saúde mental, ela deveria ser como todo o resto do nosso corpo, a saúde do nosso corpo, né, como um todo. A gente vai no médico uma vez por ano para fazer Papa Nicolau, uma mamografia, né, o transvaginal, os homens vão para fazer o exame lá da próstata e tudo mais, né? Mas assim, a gente não dá a mesma atenção para os problemas, os sintomas que nós temos de vez em quando quanto à saúde psicológica, né? E aí temos milhares de casos de depressão, síndromes de tudo quanto é jeito, né? Ansiedades, fobias, isolamentos e tudo mais, né? Porque é difícil para a gente até mesmo reconhecer que esses problemas são problemas psicológicos. Muitos ainda julgam que é fraqueza própria ou que quando se fala do outro, né, frescura, né, que você consegue superar sozinho, não sei o quê, né? Vamos parar de choro, né, e tudo mais. Então, são problemas que a gente precisa aprender a quebrar preconceitos, quebrar tabus, né, de várias e várias vertentes, por exemplo, né. Então, por que eu tô falando nesse caso? Já tinha até separado aqui algumas notícias para falar, mas aí me chamou a atenção que só hoje e de tarde 3 pessoas falaram sobre esse problema, né? Mandaram mensagem para mim falando sobre problema psicológico, né? Um falando que achava que estava precisando de ajuda, o outro que alguém estava precisando de ajuda, e aí eu acho, né, que nada é por acaso, que se esse assunto está tão recorrente na tarde de hoje, e que eu não procurei falar sobre isso, mas as pessoas me procuraram para falar sobre isso, então é porque talvez a espiritualidade, como eu acredito, esteja, né, manobrando ali os seus pauzinhos para que o assunto da minha live não fosse as notícias, e sim que vai ter mais serventia, mais valia o assunto ser sobre esse que eu estou debatendo aqui, né, a saúde psicológica. Então, assim, o Brasil, ele é um país, como todos nós sabemos, um país muito diverso, né, um país de pessoas com N qualidades, né, com N privilégios, mas também muito problemas sociais, né, problemas econômicos, né, que também são outros fatores que às vezes levam as pessoas a desenvolver alguma síndrome, alguma doença psicológica, né? O desemprego, a fome, a pobreza, a miséria, né, a falta de trabalho. Então, tudo isso faz com que, às vezes, a gente entre em desespero e a gente acabe perdendo ali um pouco da nossa saúde mental. O contrário também é válido, né? Às vezes, a pessoa adoece não é por falta de trabalho, não é pelo desemprego, mas sim pelo excesso de trabalho.
e sim porque está trabalhando muito, 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 né? Está ali estressada, não tem tempo de um lazer, não tem tempo de ler um livro, não tem tempo de contemplar a natureza, né? Não tem tempo sequer de ver os filhos crescerem. E aí, quando vê, tem lá uma doença, um ataque, né? E acaba ficando prostrado numa cama, né? Às vezes é até a vida, né? A própria natureza trabalhando para que a gente pare, como se quisesse nos mandar um recado, né? Ó, você tem que parar, você tem que parar. Ah, você não vai parar, então eu vou te parar. Porque se eu não te parar agora, você vai parar de vez, né? Que foi aquilo que um médico falou para mim uma vez, né? Ou você para de estar tão estressada, ou você para um pouco, né? De estar se importando tanto com política, tanto com o teu trabalho, tanto com a educação, tanto com os problemas do mundo, porque você não vai conseguir resolver. Ou então você vai ser parada, né? Você vai ter alguma coisa ali, o teu corpo está pedindo socorro, você precisa parar, né? Ou você para, ou então você vai ser parada pelo teu próprio corpo, né? Pela própria natureza que é sábia. E aí foi quando eu dei assim um respiro, né? Porque eu fazia live todos os dias, ficava naquela preocupação de postar 3, 4 vídeos ao dia. Pra que isso? Pra quê? Né? O canal não cresceu, o canal estagnou, né? Hoje em dia pessoas nem me veem direito, eu nem sei se o que eu estou falando aqui, se vai ser ouvido por 1, 2, 3 ou nenhuma pessoa. Talvez eu vá colocar esse vídeo na plataforma e ninguém vai ouvir, ninguém vai ler, ninguém vai ver, né? Mas e daí? Eu continuo falando para mim mesma que o que me importa e o que eu quero é dormir com a minha consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor para aquilo que eu me propus a fazer. Então, se eu me propus a fazer esse vídeo, falar sobre o assunto, eu estou falando. Se vão me ouvir, se vão me dar atenção, eu agradeço aqueles que, porventura, chegarem, né, a clicar nesse vídeo e assisti-lo até o final, assisti-lo até aqui. Se, infelizmente, ninguém chegar até aqui ou ninguém clicar, paciência, pelo menos fica aí na plataforma, quem sabe um dia alguém se importa de ver, né, tá no universo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, a gente precisa parar. A gente precisa fazer um roteiro do que a gente quer, quais são as prioridades da nossa vida, né? O que é mais importante para a gente. De repente, a gente está focando em algo que não é tão importante assim. De repente, a gente está trazendo para a nossa saúde, para a nossa cabeça, para a nossa mente, perturbações e problemas que não são tão importantes assim. Porque se a gente olhar para o lado, a gente vai ver alguém em situação muito pior do que a nossa. E quando a gente faz esse exercício de olhar para o lado, né, de andar no centro da cidade, por exemplo, aqui em São Paulo, ou em qualquer grande centro urbano de qualquer cidade do mundo, eu acho que hoje em dia você vê o que você vê aqui em São Paulo, né? Pessoas morando em situação de rua, pessoas doentes, pessoas largadas, idosos sem ninguém para cuidar, passando os últimos anos de sua vida na rua, né, quando deveria estar dentro de um lar protegido, né, dentro de um teto. Ou você vê pessoas desabrigadas por questões de climáticas, né, que estão fazendo com a natureza. Não é uma coisa pouca, né? Daqui a pouco eu também digo, nós vamos ser convidados, entre aspas, a sair desse planeta para ir morar em outro, porque a gente não respeita a mãe natureza, a gente não respeita a natureza em si. E se a gente continuar nessa tacada de não respeitar a natureza, a gente vai acabar sendo convidado por ela a deixar esse planeta, porque eu vou dizer para vocês, o planeta, nós sem o planeta não sobrevivemos um dia, mas o planeta sem nós, com toda certeza, ficaria muito melhor. Os animais viveriam bem, tudo viveria em harmonia, as plantas cresceriam, as árvores se fortaleceriam, os mares continuariam, os rios seriam limpos, tudo continuaria na mais perfeita ordem. E eu digo isso porque nos primeiros dias da pandemia,
a gente lembra muito bem, basta colocar aí no Google, a gente lembra muito bem que golfinhos voltaram aí nos lugares que nunca mais tinham ido, que pássaros voltaram a voar pelo céu, que as flores começaram a germinar de novo e um monte de coisas começou a voltar para a ordem certa, né, da natureza. Então, quem é o mal da natureza? Somos nós, né, que por acreditar nessa grande falácia de que nós somos os melhores, né? Nós somos a espécie mais desenvolvida, mais inteligente, mais tudo do planeta, podemos destruir tudo também. Então, assim, se a gente olha para o lado e a gente faz esse exercício, né? Voltando lá onde eu estava falando, de olhar para o lado e ver que existem pessoas em situação muito pior do que a nossa, com problemas muito maiores do que os nossos, a gente acaba desenvolvendo até mesmo um sentimento de vergonha de nós mesmos, sabe? Por a gente estar reclamando tanto da nossa vida, tanto das nossas coisas, tanto dos nossos problemas, quando eles às vezes são desse tamanho, ou eles são nada mais retorno de ações que nós tomamos. Porque os problemas são isso, são retornos de ações que nós tomamos. Se de repente a gente está sofrendo, né, por conta, de doença, talvez a gente não tomou cuidado. Quando a gente tinha saúde, a gente não se preveniu, a gente, né, não deixou de fumar, não deixou de beber, não deixou de se estressar, né? Se a gente está sofrendo por dívida, é porque a gente gastou, é porque em algum momento a gente perdeu os estribeiros, a gente usou daquele privilégio que a gente tinha naquele momento mais do que deveria. A gente não se atentou que amanhã é outro dia e que plantar é livre, mas colher é obrigatório, né? Lá no Espiritismo tem muito esse ditado, né? A plantação ela é livre, você planta aquilo que você quiser, mas a colheita ela é obrigatória. Se você plantou amor, você vai colher amor. Se você plantar ódio, você vai colher ódio. Se você plantar dívida, você vai colher dívidas. Não tem como ser diferente, né? Uma jaqueira não dá bananas, a bananeira não dá peras, e assim por diante, né? Então é isso, a gente precisa focar naquilo que a gente quer, a gente precisa realmente priorizar as coisas da nossa vida, a gente precisa aprender a se perdoar, né? De repente os nossos problemas não estão no outro, está dentro da gente mesmo. A gente se perdoar, a gente vê a nossa limitação, a gente vê que nós estamos aqui também para errar. Aliás, nós estamos aqui mais para errar do que para acertar, porque aqui é uma grande escola. Este planeta abençoado, o planeta Terra, ele é uma grande escola. E todos nós aqui somos estudantes. Nos primeiros, no segundo, nos terceiros anos, não importa. Somos todos estudantes. E se a gente aprendeu direitinho, chegar lá no final da vida, no final do estágio, ok, parabéns. Você vai partir em paz e tranquila. Se você não aprendeu, você terá uma nova chance, segundo a minha concepção, né, espírita, respeito a concepção de todo mundo. Mas, segundo a minha concepção, você terá uma outra oportunidade. Depois de você ir para o plano espiritual, se preparar, você vai poder voltar para aqui ou para um planeta similar à Terra, para você viver suas experiências, até você aprender a estar dentro da harmonia que a natureza e que a vida precisam para que você siga adiante. Então, todas essas síndromes, esses problemas psicológicos que a gente tem, eles estão sob o nosso controle. Basta a gente, primeiro, querer enxergar a verdade, querer se ajudar, né? Buscar ajuda de quem pode nos ajudar, se a gente não conseguir fazer isso sozinho, né? E sem preconceitos, dar apoio, dar força para quem precisa, né? Buscar um tratamento psicológico, passar na psicóloga, isso é maravilhoso, tá? E não perder a fé em nós mesmos, a fé na nossa capacidade, a fé no mundo, a fé na natureza, né? Porque pode até não parecer. E olha que às vezes a gente acha que tem mais pessoas ruins no mundo, mas não é verdade.
Pode até não parecer, mas as pessoas boas ainda são a grande maioria. É que talvez elas estejam silenciadas, né? E as pessoas não muito boas acabam sendo craques em fazer barulho. E fazendo barulho, elas dão a impressão de que elas são em maior número, né? Parece que não, mas o mundo não está à deriva. Tem um grande comandante universal de tudo isso. Eu chamo ele de Deus. Tem gente que chama de todo, de Jeová, tem gente que chama de Oxalá, tem gente que chama de Yahvé, não importa, né? A gente tem que confiar em nós mesmos, na natureza, no mundo, em Deus, e a gente tem que confiar no universo, né? Porque tudo está como tem que estar e nós não estamos enganados em lugar nenhum, não. Nós não estamos na família errada, nós não estamos no grupo de amigo errado, nós não estamos nem sequer no grupo de WhatsApp errado, tá? Nós estamos exatamente onde é necessário para que a gente aprenda a ser melhor do que nós somos hoje. Para que quando chegar lá no final do capítulo da nossa vida, a gente possa olhar para trás e se orgulhar de quem a gente foi. Muito obrigada, peço para você curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal, trazer mais um amigo para se inscrever, podendo ajudar no Pix 252-791-61802 ou 11-98075-8181, qualquer valor já, ó, me deixa muito feliz. Podendo se tornar membro, aperta nesse botão que está aqui embaixo, seja membro. Um cafezinho de 3 a 8 reais ao mês, né, cobrados aí no seu cartão, você pode me ajudar aqui no canal para que eu possa fazê-lo cada dia melhor, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo, tchau, fui.